Instrumentos ópticos. Os instrumentos ópticos são construídos com a finalidade de processar a luz de forma a captar, projetar ou observar imagens de modo mais adequado. Embora eles possam ser bastante complexos e sofisticados, alguns instrumentos podem ser construídos de forma simples, com as lentes e os espelhos já estudados. Os instrumentos ópticos podem ser classificados como de projeção, máquinas fotográficas, filmadores e projetores em geral, ou de observação, lupas, microscópios, lunetas e telescópios. Estudaremos a seguir o funcionamento básico de alguns desses instrumentos. Na fotográfica. O funcionamento da máquina fotográfica é baseado no princípio da câmera escura. Consta que a primeira fotografia foi obtida nos meados do século XIX, onde, embora as máquinas tenham evoluído bastante, desde então essas evoluções deram a principal forma de captação e processamento de imagem, e não suas características ópticas. Mesmo assim, as modernas máquinas digitais empregam lentes esféricas em seu funcionamento. Uma máquina fotográfica pode ser construída com uma única lente convergente, denominada objetiva. Sua função é captar a luz proveniente do objeto, formando uma imagem menor, real e invertida. Essa imagem é projetada sobre uma película coberta com produtos químicos, que mudam suas cores sob o efeito da luz, filme fotográfico, ou sobre sensores eletrônicos fotossensíveis, que transformam a luz em impulsos elétricos que podem ser digitalizados e armazenados em um cartão de memória. Em geral, as máquinas são adotadas em um dispositivo que permite o movimento da lente. Assim, a imagem pode ser formada na posição correta em diferentes distâncias do objeto a ser fotografado. Ao batermos a foto, um dispositivo chamado diafragma permite a rápida entrada de luz na câmera. Os projetores têm como finalidade produzir uma imagem ampliada de uma película, filme ou slide, ou de uma imagem digital. O projetor pode ser construído com uma única lente esférica convergente, de modo que produza uma imagem maior, real e invertida em relação ao objeto. Os projetores de cinema tradicionais funcionam exigindo 24 fotogramas por segundo, produzindo efeito em movimento. A lupa. A lupa, também conhecida como microscópio simples, nada mais é uma lente convergente com distância focal de ordem de centímetros, utilizada para obter uma imagem maior direita vertical de um objeto qualquer. Por isso, o objeto deve ser colocado entre seu foco e o vértice, centro óptico, como é esquematizado a seguir. Microscópio composto. O microscópio composto óptico são instrumentos amplamente utilizados para a observação de objetos de dimensões muito reduzidas, em geral de ordem micrométrica, a 10-6 metros. Em sua forma mais simples, pode ser construído duas lentes convergentes, uma próxima ao objeto, denominada objetiva, e uma próxima ao globo ocular, denominada ocular. A objetiva produz o objeto Y e uma imagem Y'.
real maior invertida formada entre o foco objeto da ocular e seu vértice. A ocular, por sua vez, produz uma segunda ampliação, formando a imagem figura final Y, como é mostrado no esquema seguinte. Telescópio. A função de um telescópio é captar a radiação emitida por um objeto distante, de modo que produza uma imagem que possa ser analisada. Caso essa radiação seja a luz, temos um telescópio óptico. Os telescópios ópticos podem ser classificados como de refração ou reflexão. Os grandes telescópios de reflexão captam a luz proveniente de corpos celestes distantes por grandes espelhos parabólicos, concentrando essa luz em sistemas que a captam, formando imagens que podem ser digitalizadas e analisadas em detalhes. O telescópio de refração, também conhecido como lunetas, podem ser construídos de forma simples, como duas lentes esféricas apenas, e podemos ser utilizados até mesmo para observações terrestres. O feixe de luz proveniente de um objeto muito distante, objeto considerado no infinito, é formado de raios praticamente paralelos. Esses raios são septados pela objetiva do telescópio, que forma uma imagem Y' no seu plano focal F', que se encontra entre o foco e o objeto da ocular e seu vértice. A ocular, por sua vez, forma a imagem final Y'.